Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com o professor doutor Paulo Renes Marçal Ribeiro, da Universidade Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. O professor Paulo veio conversar conosco sobre educação sexual e sua importância enquanto ação de cidadania e direitos. Agradecemos antecipadamente a presença do professor, né, e sua disponibilidade. Seja bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, Patrícia, mais uma vez na UDESC e participando deste programa. Ok, nós também agradecemos. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores em Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano na etapa 12, 12ª etapa. Eu sou a professora Patrícia Mendes, uma das participantes do grupo de pesquisa EduSex que idealizaram esse projeto, esse programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 99698 8484 ou ainda enviar uma mensagem em nossa fanpage no Facebook chamada Programa Educação Sexual em Debate. Bem, agora vamos aproveitar, né, a presença do professor Dr. Paulo e inicialmente vamos pedir que ele se apresente, né, e diga do lugar em que ele fala sobre essa temática, né? Educação sexual e sua importância enquanto ação de cidadania e direitos. Bom, Patrícia, eu venho de Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo, e eu atuo como professor, né, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde eu coordeno um curso de mestrado em educação sexual. É o primeiro curso de mestrado do país, né, e ele tem formado professores, profissionais de educação, profissionais de saúde, nesse campo específico do conhecimento. Professor, esse mestrado, esse programa de mestrado, é um programa de mestrado profissional. Se não me engano, os mestrados profissionais, as pessoas precisam ter um produto, é isso? Na verdade, assim, os cursos de mestrado, eles têm duas modalidades. Uma modalidade que já existe há mais tempo, que é o mestrado acadêmico, voltado para a formação do pesquisador, né? É o primeiro grau de formação, né? Em pós-graduação, né? Sim. Mestrado e depois doutorado. E nós temos já mais recente, né? Um mestrado profissional que se volta para a formação dos quadros nos serviços públicos, em ONGs, em espaços em que o profissional já atua. Então, o mestrado em educação sexual, ele busca formar esses profissionais que estão principalmente nas áreas de educação e saúde e que, no seu campo de atuação, eles se envolvem com questões ligadas à sexualidade e à educação sexual. Isso significa que, em Araraquara, nesse programa, nós temos é a sexta turma, é isso, Nós professor? estamos na sexta turma, a primeira turma começou em 2013. Com quantos ingressos por turma, para a gente ter uma ideia? Varia, né? Mas no início nós estávamos com ingresso em torno de 20 vagas, né? A gente oferecia 20 vagas e atualmente nós já estamos oferecendo o dobro, 40 vagas, Sim, né? Mas não necessariamente todas as vagas são ocupadas porque existe um processo seletivo, né? sim. Agora, desde que nós começamos até hoje, né, nós já temos 50 mestres em educação sexual formados. Era isso que eu queria, professor. Eu queria que o senhor nos contasse, assim, ó, quantos profissionais qualificados. Mas agora eu vou retomar aquela pergunta. Em que medida, né,
E qual é a sua compreensão sobre educação sexual enquanto ação de cidadania e direitos? Bom, inicialmente, né, eu vou dizer o que eu penso que seja a educação sexual, né, para dentro desse conceito, né, eu falar um pouco mais sobre a questão de cidadania e direitos, né, porque assim, a educação sexual, ela é um processo de aprendizagem e de aquisição de conhecimento, de valores, de experiências ao longo da vida. Então, desde que nós nascemos, nós recebemos educação sexual. Até nas coisas mais simples e básicas que acontecem, a gente está recebendo educação sexual. Então, quando tem aquela história dos pais falarem, é menino, vou comprar roupa azul, menina, vou comprar roupa rosa, né? Isso já é educação sexual. Quando os pais, eles reprimem determinadas condutas das filhas e liberam para os filhos, isso é educação sexual, né? Então, a educação sexual, ela envolve tudo o que acontece com a pessoa ao longo da vida, né, vinculado às questões de sexualidade. O que significa que é um equívoco achar que nós não educamos para a sexualidade, que não existe uma educação sexual. Não, essa educação sexual, ela existe. Sempre Ela acontece. sempre acontece. É que assim, nós temos essa educação sexual que é cultural, né, que ela é construída historicamente, que envolve os valores, as atitudes, os comportamentos, né, em que há uma participação da família, da igreja, dos grupos, né? Então, Sim. essa educação sexual, que é ampla, né, ela é dada de uma forma indiscriminada, sem planejamento, ela acontece na sociedade. Então, todos nós recebemos educação sexual. Mesmo que tenha sido, por exemplo, nunca conversar sobre Sim, sim. sexualidade, seus sentidos, seus significados. A própria negação da sexualidade ou o silêncio, né? Isso tudo é educação sexual, Sim, né? sim, com A certeza. questão é que a gente pode até usar o termo, né, deseducação, né? Porque quando você nega, quando você reprime, quando você assusta, né, isso tudo é uma forma de Sim. deseducação, né? Mas é o processo de educação sexual. Agora, quando essa educação sexual ela é organizada, sistematizada, com tempo e objetivo limitados, ou seja, você tem um planejamento, você tem um profissional que é preparado para isso, você usa um espaço, por exemplo, usa o espaço escolar, né? Você tem um programa com um conteúdo que você vai passar para o seu aluno, é, já é uma educação sexual escolar, Sim, tá? sistematizada. Sim. Nós aqui com a professora Sônia Mello chamamos educação sexual consciente e intencional. Sim, sim. Suas palavras são mais bonitas que as minhas, mas é exatamente, né? Sim. Você tem um objetivo a atingir, né? Você tem uma intencionalidade, né? E uma clareza de que sempre está educando para a Sim, sexualidade, sim, isso né. E sim. aí inclui esse assunto, essa temática no seu planejamento, na sua programação. Sim. Com isso, você tem uma educação sexual que vai ser trabalhada no espaço escolar. Agora, como você vai trabalhar essa educação no espaço escolar? É aí que entra a questão de cidadania e direitos, porque a educação sexual ela não pode se limitar ao fornecimento de informações, né? Então, eu até tenho um livro muito antigo que chama Educação Sexual Além da Informação. É justamente por isso, ou seja, a educação sexual ela não tem como objetivo apenas informar, mas é importante que ela seja um espaço de reflexão, de crítica, de estabelecimento de juízo de valores e envolvendo questões básicas de cidadania e de direitos humanos. Sim, Então, por exemplo, algo importantíssimo que se trabalha na educação sexual, igualdade de gênero, entende? O respeito à mulher, o respeito pelo outro, o combate à homofobia, né? Essas questões, elas fazem parte de um programa de educação sexual.
Você fala, eu ensino também, por exemplo, anatomia, fisiologia, infecções sexualmente transmissíveis, mas você não pode ficar limitada ao biológico, porque a educação sexual, ela envolve questões que são trazidas pela educação sexual mais ampla da cultura. Sim, Então, quando a criança e o adolescente chegam na escola, se ele tem lá um espaço para essa educação sexual escolar, ele vai trabalhar tudo aquilo que ele recebeu ao longo da vida. Porque essa educação sexual que é dada pela cultura, pela família, pela sociedade, muitas vezes ela vem carregada de, como é que fala? De preconceitos, de preconceitos tabus, de informações equivocadas, equivocadas, isso é muito né? importante pensar. E isso tudo leva a uma ansiedade, né? A um medo, a um receio de se falar sobre sexualidade. Então, nessa educação sexual escolar, a criança e o adolescente, eles vão ter um espaço para debater essas angústias. Sob o ponto de vista da ciência, sob o ponto de Sim, vista, sim. da sociologia, da filosofia, da história, Da né, da psicologia. E psicologia. é exatamente isso, porque quando a gente fala nessa educação sexual que nós recebemos ao longo da vida, né, é uma educação sexual indiscriminada. Ou seja, Sim, ninguém está preocupado com nada e é uma educação sexual que vem carregada de valores que muitas vezes são valores prejudiciais ao desenvolvimento psicológico do indivíduo. sim, porque traz às vezes um estranhamento da sua dimensão da sexualidade, né, todos esses padrões repressores, uma ideia muitas vezes, de um corpo dissociado, né, das suas Sim. emoções, dos seus sentimentos. E quando você pensa na educação sexual escolar, ela vai contribuir para eliminar ou para diminuir toda essa influência negativa que vem da cultura e da sociedade. Sim, professor, o senhor é um estudioso, né, da área da história da educação sexual no Brasil. Nós vivemos um momento, que é um momento de retrocessos, né. E em certa medida, quando a gente vê seu programa com 50, né, mestrandos, doutorandos Não, também não, não só mestrando, mestrandos, né, quando a gente vê a experiência, né, da professora, doutora Sônia Mello no programa de pós-graduação aqui na UDESC, a gente vê uma trajetória de muitos anos, né, professora doutora Marineide, da Mico Figueiró, professora doutora Ana Cláudia também, né, já deu entrevista aqui na rádio, professora Marineide também, são profissionais há muito tempo ligados à educação sexual no Brasil. O que você nos diria sobre essa história da educação sexual no Brasil, nesse momento? Bom, primeiramente, eu quero fazer um parêntese nisso que você está colocando, né, Sim, para explicar assim, né, quando as pessoas dizem, nós estamos vivendo um retrocesso em relação à educação sexual, é que as questões de sexualidade, a abertura que a sociedade tem para a sexualidade, a compreensão do sexo, né, passa por momentos de uma oscilação entre o antissexual e o pró-sexual. Ou seja, ao longo da história da humanidade, nós temos momentos favoráveis à educação sexual e momentos desfavoráveis, pró-anti, né? E isso é ao longo da história da humanidade, né? E envolve o posicionamento de filósofos, né? De correntes psicológicas, filosóficas, sociológicas, ou seja, dependendo do momento histórico, né? Há uma tendência mais favorável e uma tendência mais desfavorável, né? Por exemplo, se nós pensarmos no pior momento da nossa história em termos de repressão sexual, que foi o século XIX, né, que a gente chama de período vitoriano, né, nesse século XIX se instala a repressão sexual mesmo. Tá? Essa repressão sexual ela é muito intensa, né, e a gente até pode dizer que ela é um pouco diferente
dos momentos de pró e antissexual, tá? Porque a repressão sexual, ela é um momento antissexual muito sério, porque a partir do século XIX há uma patologização, né, da sexualidade. No século XIX, a medicina que se fortalece, ela se consolida, ela vê na sexualidade os males da humanidade. Adoece a sexualidade. Sim, adoece a sexualidade e adoece a pessoa que tem uma vida sexual. Sim. É do século XIX que vem a ideia de, assim, o orgasmo não é algo bom para a mulher, por exemplo. É perigoso. A prática sexual, ela tem de ser regrada e ela é só para reprodução. Então, ou seja, o prazer sexual, ele é tirado da sexualidade no século XIX. Há uma tendência a atribuir à sexualidade todos os males de ordem psicológica e até física, até orgânica das pessoas, ou seja, a prática sexual leva a doenças, né? Então, essa visão negativa da sexualidade, ela se instala, né, no século XIX. A partir do século XIX, então, toda a sociedade ela sofre essa influência negativa perniciosa. E isso tem reflexos até hoje. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso ainda reverbera? Sim, porque foi muito intenso, foi muito forte. Sim. Agora, passou essa era vitoriana, né? Nós entramos nas primeiras décadas do século XX, então volta aqueles movimentos, né? De movimentos pró-sexual e antissexual. Então, por exemplo, no período entre guerras, né, a gente tem uma liberação de valores, uma liberação das questões de sexualidade, que é o período da Belle Époque, né, que assim, que os intelectuais eles escrevem sobre sexualidade, eles se reúnem, eles conversam, há um movimento de liberdade de expressão na arte, na cultura. Só que um pouco depois, por volta dos anos 50, você já tem um movimento antissexual. Mas aí, nos anos 60, com a revolução sexual, com o advento da pílula anticoncepcional, do movimento hippie, a gente já tem um outro movimento pró-sexual. E esse movimento pró-sexual da revolução sexual dos anos 1960 é muito forte também. E nós também temos até hoje a influência desse movimento sexual, desse movimento de liberdade. Só que nos anos 1980, 90, com o surgimento da AIDS, aí a gente tem um outro momento de Isso é muito perigoso, a sexualidade é muito sim, perigosa. de um outro momento de contenção, né? Um outro movimento, um movimento de antissexualidade. Antissexualidade. Agora, veja que o interessante é que, assim, quando eu falo pró-sexual, antissexual, significa o quê? Que na nossa sociedade como um todo, nós temos pessoas, né? Grupos, né? Que têm um posicionamento pró-sexual. E temos outros que são conservadores, que veem a sexualidade de uma forma negativa. E esse movimento pró-sexual e antissexual, né, que a gente vive, né, e você mesma falou, nós estamos vivendo hoje um momento de antissexualidade, né? Mas por que isso? Porque dependendo do momento histórico, as pessoas que são pró-sexuais, elas podem ter um espaço maior na sociedade. E os anti aí ficam, né? Porque, Sim. por exemplo, se nós pensarmos no período de 1964, né, em que há o golpe militar e o Brasil passa por uma ditadura, né, a gente tem o cerceamento das liberdades de expressão. Quando a democracia ela é restaurada, né, o que acontece? Aquele grupo que antes estava sufocado, ele Toma a encontra um palavra. espaço, ele toma a palavra. E aí a Sim. gente vai passar por um movimento de defesa das liberdades.
A própria Constituição de 1988, ela recebe o apelido, né, de Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã é aquela que possibilita as nossas liberdades. Liberdades individuais, liberdade de expressão, a questão dos direitos, né? Então, por que é uma Constituição Cidadã? Porque é uma Constituição muito ativa em relação à cidadania. E essa Constituição, ela está muito presente na nossa vida hoje, inclusive é uma defesa para o autoritarismo, para os desmandos, né? Então, a gente vive esses momentos de oscilação, né, entre pró-sexualidade e antissexualidade. Hoje nós estamos vivendo um momento de antissexualidade. Por quê? Porque os setores mais conservadores da sociedade, eles encontraram espaço para apresentar o seu discurso. Mas isso, professor, né, lhe ouvindo e vendo esses movimentos e compreendendo sempre que a sexualidade é um tema em disputa, né? Sim. Porque nesse movimento pró-sexualidade e antissexualidade, pró-sexual, antissexual, nos coloca muito claramente que a sexualidade é um tema em disputa. Como é que a gente, educadores, educadoras, vamos lidar com essas questões sob o ponto de vista da importância de realizarmos uma educação sexual cidadã e que leve em consideração direitos? Bom, primeiramente, né, nós temos de pensar que antes da educação sexual, né, nós temos de ter uma formação do cidadão, uma formação do educador. Sim. Porque para você trabalhar com qualquer forma de educação, educação sexual, educação para o trânsito, educação ambiental, porque, veja, trânsito, meio ambiente, sexualidade, gênero, isso tudo está ligado à evolução do indivíduo, né? A nossa evolução enquanto pessoas. Para a Sim, gente construir um mundo melhor, nós temos de ter pessoas melhores. sim, E para você trabalhar com uma visão crítica, reflexiva, de construção de um mundo melhor, você tem de trabalhar a educação como um todo. A educação sexual, né, quando a gente... por que uma educação sexual cidadã? Por que uma educação sexual voltada para os direitos humanos? Porque é uma educação sexual que vai levar o outro a crescer, que vai levar o outro a evoluir, que vai levar o outro a ser feliz, tá? Se nós pensarmos nos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, né? Que a Agenda 2030, porque essa Agenda 2030, ela tem a esperança, né, de até 2030 o mundo mudar. E nós precisamos sim, mudar. E o que são esses ODS, né? Eles se voltam para tudo aquilo que é importante para o planeta, que é questão de justiça, combater a corrupção, igualdade, fome. E tem um desses esses ODS, que é o 5, que vai falar de gênero, de igualdade de gênero. Então, veja, a ONU, ela vê como importante o empoderamento das mulheres. A gente precisa dar voz para as mulheres, a gente precisa valorizar, né, a liberdade da mulher, a igualdade, né? Isso é o quê? É uma educação sexual cidadã, ou seja, um programa, um projeto, né, de educação sexual, né? O que esse projeto tem de ter, né? Elementos, né, que façam com que as pessoas cresçam, evoluam e tenham uma visão diferente de mundo, né? O respeito pelo outro, o respeito pela mulher, o respeito à diversidade. mas nesse momento, né, em que a gente tem esse movimento, antissexualidade, parece que tudo isso se torna ameaçador. Se torna ameaçador porque é um discurso que vai contra esse discurso que está predominando. Mas esse discurso que está predominando é um discurso que não tem uma fundamentação científica, social, pedagógica. É um discurso de senso comum que se fundamenta
em fake news, que é Em o que está, né? equívocos, em Ou seja, em verdades. informações distorcidas, preconceituosas, sem nenhum tipo de embasamento teórico, metodológico, científico, né, que justifique esse discurso. É um discurso do eu acho. Sim, que é um perigo. Sim, é um perigo muito grande. Porque as ações, elas passam a ser norteadas, né, pela opinião. E quando a gente fala em educação, a educação ela não pode ser opinativa. Da mesma forma que a ciência. Eu não posso dizer assim, eu acho que não existe gravidade. Não, aí tá a Entende? ciência para A ciência mostrar. está lá para. Então, Sim. em ciência, você não pode dizer eu acho. Né? E como a educação ela tem uma base científica, né? A fundamentação da educação é na ciência, né? Então nós também não podemos dizer eu acho. O que me faz pensar, né, para quem está nos ouvindo e diante de tantos equívocos, e inclusive preconceitos com relação à produção do conhecimento. Hoje vivemos também de um lugar de preconceito com relação à produção do conhecimento. O que a gente pode dizer, por exemplo, aos pais que estão tão temerosos, que se discuta, igualdade de gênero nos espaços da escola, que se converse sobre a importância do respeito nas relações. O que a gente pode dizer, né, ainda mais, porque continuamos dizendo, continuamos dialogando, entendendo desse lugar de produção de conhecimento. Olha, os pais, eles têm medo da educação sexual porque eles acham que, ao receber educação sexual, os seus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, eles vão estar sendo estimulados à prática sexual. Um Que equívoco. eles vão estar sendo estimulados a ter uma vida sexual precoce. E não é nada disso. Né? A educação sexual, ela busca, né, dar uma fundamentação das questões que a criança e o adolescente já vivem, né? Porque é um equívoco os pais acharem que os seus filhos não sabem nada de sexo, porque se eles não encontram um espaço bem fundamentado para trabalhar com educação sexual, eles vão ter essa educação sexual do amiguinho, da internet, vai ter essa educação sexual em espaços, né, em que a educação sexual ela é totalmente dada de uma forma distorcida até. Sim, porque Né? na realidade é insuficiente a informação, né? Como você colocou no início da nossa conversa. Sim, Só a informação não é suficiente. não é suficiente. E além do mais, se essa informação ela vem distorcida, carregada de preconceitos, carregada de equívocos. E só para dar um exemplo, né? A criança pequena, né, que tem acesso à educação sexual, né, ela se fortalece. Ela conhece seu corpo, ela aprende, né, que o outro não deve tocar seu corpo e, consequentemente, ela vai ficar muito menos sujeita Muito menos à violência vulnerável. sexual, ao abuso sexual. Ou seja, a criança desinformada, ela é vulnerável. Né? Ela corre mais riscos. Isso. E tem um outro detalhe mais importante ainda, que assim, existem estudos, né, que mostram que a violência sexual ela ocorre muito mais na família do que fora. É muito mais um familiar do que um estranho que comete o abuso. Né? Então, essa família que se defende tanto que deve ser ela que deve dar a educação sexual, mas é justamente essa família que pratica o abuso ou a violência sexual. Em nome de um cuidado, na verdade, acaba por fazer uma grande violência. Exatamente. Então, a educação sexual para a criança é importantíssima, porque é uma forma de você dar um conhecimento que vai deixar que essa criança fique vulnerável. Sim. Ela vai ter uma defesa
para essa violência sexual. Então, isso é só um exemplo. Sim, é um dos muitos Sim, um exemplos dos que a muitos gente poderia exemplos. conversar. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o professor doutor Paulo Reis Marçal Ribeiro, da Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp Araraquara, veio conversar conosco sobre educação sexual e sua importância enquanto ação de cidadania e direitos. Professor, né, estávamos conversando sobre um exemplo da educação sexual na infância, né, como possibilidade, como um instrumento, ferramenta de cuidado com as crianças. Né? Olha a importância dos pais entenderem, né, que crianças, jovens, né, adolescentes precisam ter uma educação sexual intencional, planejada, dialogada, né, que há riscos quando a gente não cuida, né, desse lugar de diálogo, de informações, para além, né, de informações sob o ponto de vista biológico, Sim. mas contextualizando toda essa significação. Gostaria de continuar ouvindo, né, você pontuar essas questões para nós. Quando a gente pensa numa educação sexual cidadã, né, voltar para as questões de direitos, né, todos esses problemas sociais que nós vivemos hoje, ligados, por exemplo, à agressão contra mulheres, né, a desigualdade entre homens e mulheres, o fato dos salários das mulheres serem menores, o desrespeito que os homens têm em relação às mulheres, a coisificação da mulher, né? Sim. O desrespeito à diversidade, ou seja, o Brasil ainda é um país, né, homofóbico, né, um país que vê de uma forma preconceituosa, negativa, o que é diferente, né? E quando a gente pensa nessa diferença sexual, ou seja, no transexual, no homossexual, a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, né? A educação sexual ela vai trabalhar com tudo isso. Sim. Né? E é muito importante porque esses elementos, né, que vão ser trabalhados, né, numa visão de cidadania e de direitos assim, é uma abordagem que vai combater a desigualdade, né, que vai levar o outro a refletir, a questionar, né, a ver, a agir. Né? Então, são ações que vão tornar o indivíduo melhor, né? E, Sim. consequentemente, a sociedade melhor. Sim. E aí, cada vez mais, a gente precisa, eu diria, desentranhar esses equívocos, né, professor? Nós Sim, temos um sistema a gente chama o SGPE do é, Estado, que tem lá assim, desentranhar os documentos. Me parece uhum, que a gente vive na sociedade hoje um entranhamento de equívocos, de fake news, e que sim. a gente precisa desentranhar, né? Um outro equívoco muito grave, né, e que eu tenho de falar aqui, né, que é quando se fala no gênero, né, nos estudos de gênero, Sim, né? Então, importante. foi dado um rótulo para os estudos de gênero, né? Então as pessoas falam ideologia de gênero, não se pode levar ideologia de gênero na escola. Por quê? Porque há uma compreensão totalmente equivocada que a ideologia de gênero ela faz com que as crianças não tenham o seu sexo definido, né? Ou seja, Sim, sim. né, Menino, meninos, meninas, menina. né? E Uhum. que eles vão escolher depois se eles querem ser meninos ou meninas. E isso está muito presente no discurso desse setor conservador que convence as pessoas que o gênero é isso. E não é nada disso. Sim, aí a Tá? importância novamente de conhecimento, de estudos, de Isso, buscar profissionais que exatamente. estudam a área para vir conversar nos espaços, né, desentranhando, né, essas Sim, ideias que na verdade só vêm dar para o espaço da educação
um espaço de menos-valia. Sim. Né? Aliás, de menos valor, né? Menos-valia a gente entra depois numa outra questão social, mas de menor valor, né? E a educação é algo extremamente importante, potente, né? Sim. Em nossa sociedade. Professor, agora nós vamos a um quadro do nosso programa que são as dicas da semana, né? Nesse quadro, você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, algum filme que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre. Nós conversamos sobre muitos temas, né? Mas algumas questões específicas nessa perspectiva que viemos conversando até aqui. Olha, eu recomendaria 2 entrevistas que eu dei e que elas estão disponibilizadas no YouTube. Então, são entrevistas, né, em que eu, de uma forma, eu destrincho um pouco mais, né, essas questões de educação sexual que eu conversei agora, né? Elas estão no YouTube, basta vocês digitarem meu nome, né? Paulo Renes Marçal Ribeiro, né? Sendo que o Renes é com 2 Dois N's, né? Paulo N's. Renes Marçal Ribeiro, entrevista. Colocando assim já aparece lá, são 2 entrevistas que eu dei e eu acho que são interessantes, né? Você também nos citou, professor, o livro Educação Sexual Além da Informação. Sim, esse é um livro que eu escrevi há muito tempo, né? Eu acho que hoje ele já faz parte da história, né? Sim. Mas é um livro bem interessante também, até porque tem uma parte, como ele foi escrito há mais tempo, né? Ele vai falar justamente de um período de transição entre o regime militar e a democracia, né? E eu até coloco algumas coisas que estavam acontecendo na sociedade justamente quando há abertura política. Caberia até uma revisão desse livro e uma Sim, é reedição, hein, verdade. professor? Eu preciso fazer isso, sim. Obrigada pelas dicas. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade e pedir que você faça as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer muito grande estar aqui, eu estar podendo falar com os ouvintes, né? E a minha mensagem final é que educação sexual, ela é importante. Tá? A educação sexual ela pode contribuir para o crescimento do indivíduo, para crianças e adolescentes tenham uma vida adulta mais saudável, com menos angústias. A educação sexual vai ajudar essas crianças e adolescentes a lidar com a ansiedade, com o desconhecimento, com as informações distorcidas, né? Então, pais que estão ouvindo, professores que estão ouvindo, podem acreditar na educação sexual. Que coisa boa. Obrigada, professor. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.